E hoje está complicado, né, para agregar. Tá, mas eu acho que é a oportunidade. Você já percebeu nas leis herméticas? Não sei se você gosta desse papo aí. Não, manda aí. Mas no hermetismo, né, a gente tem as leis que regem assim, o nosso universo e elas são muito simples e ao mesmo tempo muito profundas. E assim, Helena Blavatsky, na Voz do Silêncio, diz uma coisa muito incrível sobre as leis, né? Fala que todas as vezes onde uma energia se acumula muito forte, a gente tende para um lado. Então, por exemplo, agora a gente está tendendo para o caos. Mas nada Certo. mais essa força que puxa é a força que vai trazer a movimentação para ter a consciência necessária para voltar. Então, tudo que está indo, ele está transformando, não tem uma coisa que está certo ou errado. A gente está no movimento de caos porque a gente precisa do contraste. Então, se eu não percebo que uma coisa está errada, eu preciso que aquilo se agrave ao máximo, eu preciso daquele caos, eu preciso que aquilo seja insustentável para que eu mude a minha posição em relação àquilo. E aí o ser humano muitas vezes só aprende assim. Meio Não que é na assim na porrada, alimentação. né? Aí trazendo para a alimentação, não é assim. Muitas vezes, quando chega aqui para mim, já está doente, já está com uma doença séria, já está com uma doença autoimune, um câncer, já está com uma insuficiência renal, diabetes, e teve uma vida ali de 40 anos, entendeu? Todo mundo sabe o que é saudável, o que não é saudável. Mas ninguém quer, né? Mas No quer, fundo, mas isso tem a diferença, assim, por que não é que não quer, é que a gente está tão desregulado com a gente mesmo que o alimento se torna uma forma de uma fonte de prazer ao invés de uma fonte de nutrição. E aí eu acabo corrompendo o sistema e eu vou ter o resultado, né? Outra lei, né? né? Tudo que eu vou plantando, eu vou recebendo. Vai recebendo, de bom e ruim. De bom e ruim. E na alimentação e na vida, acho que funciona da mesma questão. Às vezes a pessoa precisa estar numa situação muito difícil, com uma doença muito séria, para ela tomar a consciência necessária para fazer o caminho de volta. Então a gente fala que a doença é o caminho da cura. Não é. A doença é só um sintoma, é um caminho para a cura, é só um alerta, falando volta, volta, volta. Não, mas aí o ruim é quando você descobre alguma coisa meio tarde, né? Tarde para quê? A vida não acaba. Não, eu também acredito que não, né? Mas para quem acha que acaba. Tudo é aprendizado. Mas vai achar, você está no fim, vai chegar lá e vai ver que não acaba. Então tá tudo certo. E eu já vi relatos, hein? Que a pessoa passou para o outro plano e falou: Nossa, não é nada disso que eu pensava. Muitas vezes, e aí assim, quando a pessoa fala assim, eu não acredito, eu falo, mas você já está quase lá mesmo? Então quando você chegar lá, você volta e me conta. Não é, gente? É bem isso. Não, é essa parada mesmo, a vida não termina. A morte não é o fim. Então, eu tive nesse percurso de crescimento, de evolução, desde os 28, eu estou com 36, vou fazer 37 agora, semana que vem. Então, eu tive nesse percurso muitas vivências. Eu participei de muitas terapias, eu participei de muitos processos. Eu me autotratei muito com as coisas que eu aprendi. Porque se eu não transformasse a mim, como que eu ia transformar a vida de alguém, gente? De outro. E nesse processo eu tive muitas rememorações de outras vidas, sabe? E são coisas assim que você não precisa provar para o outro. É a sua vivência que vai fazer a mudança em você, sabe? Entendi. E Gê, como que os alimentos com a espiritualidade impacta isso na nossa vida? A gente tem os paradigmas, né? Porque tudo é como se fosse um ciclo. Então, vamos supor ali, eu nasci, sou bebê, né? E o que eu preciso? Dentro do útero eu vou ter tudo, né? Eu vou ter a nutrição, porque tem o cordão que está passando. Ao contrário do que as pessoas pensam, nesse momento eu já vou formando a minha forma de me alimentar. Porque se a minha mãe teve uma gravidez muito difícil, se tinha muito cortisol, adrenalina, se ela tinha um emocional muito delicado, ela teve muitos problemas, aquela criança ela já vai nascer com uma certa ansiedade, com uma certa dificuldade, com alguma coisa. A gente chama de ter um imprint metabólico antes da gravidez e a gente vai ter esse imprint na gestacional. Então, o ideal, né, seria no mundo perfeito que todas as mamães vivessem na paz perfeita sendo mimadas. Ah,
Impossível. Aí para a vida real, a amamentação é muito importante, porque é um momento onde eu entendo que eu não estou mais naquele útero e que eu preciso me alimentar. Então, eu vou aprender ali a sucção, aprender a mamar. O que acontece, né, gente? Tem muita gente que fala assim, a minha mãe não quis me amamentar, por isso que eu sou assim. Isso não é verdade. Às vezes a mãe sentia dor, às vezes a mãe tinha uma vida muito difícil, e às vezes aquelas emoções da mãe que não tinha relação com o filho impactaram o filho. Entende? Tem muita generalização. Tipo, tudo é culpa da mãe que não quis amamentar. Sabe? Mas muitas vezes a criança se ressentiu por um sentimento que nem era com ela. Sim. E essa sensação de que aquele leite não vinha numa boa, como na palavra simples, não vinha assim tranquilamente, a mãe não tinha aquele contato, não olhava e tal, vai gerar uma criança que se alimenta de formas diferentes. Ela pode ficar numa boa, porque é dela, e aí que a gente entra com a espiritualidade, né? Que o espírito parece que vem ali com o aplicativo baixado. Sim. E tem a criança que vai sentir ter que compensar na alimentação, tem que comer muito a mais já, porque ela sente que ela come, mas nada preenche. Sabe o vazio que não nutre? Porque é um vazio que é emocional, não é um vazio de alimento. E aí, na época da infância, a gente vive no retrospecto do que a gente vive assim, espelhando o que a gente recebe. Então, por exemplo, se a minha mãe na hora do almoço estava com a cara boa, então eu vinculo inconsciente aquele alimento à emoção da mãe ou da pessoa, da cuidadora. Certo. E aí, com o tempo, o meu inconsciente grava os alimentos que a minha mãe estava feliz, ou que eu estava feliz, ou que eram momentos felizes. E geralmente é o quê? É o sorvete lá no fim de semana. É a batata frita. É o lanche. É os besterol. E aí, por quê? Porque era um momento de diversão da família, onde todos estavam felizes juntos. E no dia a dia, a criança tinha a sensação de que a mãe está preocupada, a mãe está atrasada, a mãe não sei o quê. E ela liga aqueles alimentos a coisas difíceis. Então, inconscientemente, ela fica com o paladar infantil. É aquele adulto que quer comer batata frita com McDonald's e é isso. Tomar os 2 litrões de refrigerante, tá. E se isso não tivesse nenhum impacto na saúde, seria ótimo. Mas o problema é que isso impacta negativamente no nosso metabolismo, tá? E aí, como o corpo bioenergético, os nossos chakras, eles precisam do nosso equilíbrio fisiológico, como que esse equilíbrio fisiológico não existe com essa alimentação? Como que esses chakras vão estar equilibrados, entende? Então, começa a gerar distúrbios. É ansiedade, é um comer transtornado. Nem todo mundo que come transtornado tem uma compulsão alimentar. Às vezes a pessoa não come. Compulsão alimentar é uma doença psiquiátrica. Tem que fazer um tratamento, tem que fazer todo um diagnóstico. Não é assim, eu como demais no final de semana ou à noite, eu tenho transtorno. Mas você tem um comer transtornado, que não é saudável. Por quê? Quando você tá nervoso, aí você quer que a adrenalina baixa. Aí você pega, vai lá e come as coisas que o seu inconsciente diz, que são os momentos legais. Já viu alguém ficar nervoso comer uma banana? Não. Isso eu nunca vi. Tô nervosa, vou grelhar uma banana. Vou grelhar uma banana agora para relaxar. Vou pegar uma maçã na geladeira, porque eu estou muito nervosa. Ai, gente. Então, a gente acaba sendo... A gente não está fazendo escolhas. A gente acha que está fazendo escolhas, mas você está sendo comandado pelo seu inconsciente, tá? Então, na nutrição holística, né, que é a minha prática, a gente trata o quê? A gente trata a razão de você estar comendo aquilo. Porque o paciente sempre chega assim: estou doente, estou desnutrido, estou obeso. Estou doente, estou desnutrido, estou obeso. Mas esse é o sintoma. Por quê? Como que você chegou aí? Você saiu da onde para chegar aí? Alguma coisa está acontecendo, né, na vida dessa pessoa para ela estar nessa... Eu pego e faço o cardápio bonitinho e entrego. Às vezes a pessoa não tem nem psicológico para seguir, para começar. Às vezes ela não tem condição na rotina, na vida que ela leva para seguir. Às vezes ela não tem
mecanismos que permitem que ela tenha logística sobre suas próprias emoções, sobre sua própria rotina, seu próprio dia a dia. Ela vai ficar cada vez mais frustrada, se sentindo pior, mais fracassada, porque cada vez que ela vai lá no médico, no nutricionista e pega o planejamento alimentar e não segue, ela acha que ela não tem fé nem foco. Entendi. Tá? Entendi. E isso impacta na espiritualidade, porque a sua vibração cai. Quando o seu peso aumenta, os seus chakras, eles podem entrar em desequilíbrio. Tem gente que tem a fisiologia já para ter um corpo maior, uma formação corporal maior. Não é obesidade, é outra coisa. E aí ela não vai ter esse desequilíbrio. Tem gente que faz tanta prática espiritual que também você fala, gente, compensou, né? É. Mas o ideal, o que é o ideal? O ideal é a gente seguir os parâmetros da nossa saúde. E não é o parâmetro de saúde da blogueira, ou do fitness, ou de ter o peso X, a medida X. Cada um tem uma massa corporal, uma massa óssea, e a gente calcula qual é o saudável para você. Entende?